Vamos pensar, e se o mundo fosse mais igualitário? Se não existisse competição? Olá, eu sou o professor Adriano Albuquerque Gomes e essa é a segunda aula sobre o tema Para que pensar a dialética. Nós começamos com Heráclito, né? E agora vamos para Parmênides. Parmênides é o inverso de Heráclito. Heráclito, como nós vimos, ele pensava a mudança, a transformação de tudo, né, a mudança constante. Parmênides pensa que as coisas não são assim. O que existe, na verdade, é o imobilismo. E Heráclito pensava que o que existe é a mobilidade de tudo, do ser. Né? O ser é móvel, exerce um mobilismo, né? Muda a todo instante. Para Parmênides, não, é o contrário. O ser é, e só isso. Né? Então vamos ver como que é essa questão em Parmênides. Muito bem. Só lembrando que ainda não tem aqui uma discussão diretamente sobre a dialética. São apenas fontes teóricas de onde Platão vai se apoiar para pensar a sua dialética. Então vamos lá, você observa que tem aí o Parmênides, né, tem essa figura, ele é levado pelos deuses para a aletheia. A aletheia em grego é a verdade, né? Então o caminho do pensamento do Parmênides é esse, é ir até a aletheia, que é a verdade. Então o Parmênides ele pensa a sua busca é pela verdade. Então aqui nós temos o estudo do ser. Como que as coisas são para Parmênides? Né? Como que o mundo se configura na cabeça de Parmênides? Como já dissemos, ele é conduzido para a verdade. Então ele busca para o mundo em que ele vive, para o mundo no qual ele está pensando, ele busca a questão da verdade. Qual é a maior configuração da aletheia na cabeça de Parmênides? É um pensamento muito conciso, que é assim: o ser é e o não ser não é. Né? Isso é toda a configuração da verdade e do mundo para Parmênides. Né? Parmênides pensa a verdade dessa maneira. Então, mas isso tem uma implicação na linguagem, no ser, o que é o ser, e no pensamento. Veja, eu posso pensar sobre o quê? Eu posso pensar sobre o ser. E o que é o ser? O ser é aquilo que é. E o que significa dizer para Parmênides aquilo que é? Aquilo que é significa que as coisas que verdadeiramente existem e possuem uma verdade. Agora, as coisas que não existem na totalidade das coisas, do ser, né? Porque o ser ele é total, ele possui uma totalidade. Se alguma coisa não existe dentro dessa totalidade, não é e, portanto, não existe. Então veja, a palavra, a frase. O ser é e o ser não é. O ser é significa tudo aquilo que existe e que existe dentro dessa totalidade de o ser é. E o ser não é significa que se algo não se encaixa nessa totalidade, não tem existência. Por mais que eu pense, não tem existência. Né? Isso implica em uma outra coisa. Isso implica no erro. Veja, se eu consigo pensar no ser ou seja, se eu consigo pensar em algo que verdadeiramente existe, então eu não estou caindo no erro. Mas se eu consigo imaginar alguma coisa que não se encaixe nessa totalidade do ser, né? Então, o que está acontecendo comigo? Eu estou caindo no erro. Eu não posso imaginar algo que não exista. Né? Isso é um erro.
Eu não estou no caminho da aletheia. A aletheia, ela tem que ser preservada das nossas imaginações, dos nossos sentidos. Né? Os nossos sentidos, eles nos levam a cairmos em erros contra a aletheia, porque a aletheia só admite o ser, e o ser ou seja, o ser existe. Então veja, o erro é quando eu imagino as coisas, né? E por que eu imagino as coisas? Porque o homem da polis, o grego, ele possui não apenas a aletheia, mas ele possui também a doxa. O que é a doxa para os gregos? É a opinião. Né? A opinião é a doxa. Então, quando eu estou na doxa, ou seja, quando eu estou emitindo uma opinião e que essa opinião não se encaixa com o serer, ou seja, não se encaixa na totalidade da aletheia, então eu estou caindo no erro, eu estou na doxa. Então veja, aletheia e doxa são duas coisas muito importantes no pensamento do Parmênides, tá certo? Uma coisa é e outra coisa não é. Então o que mais que a gente pode destacar aqui? Então é isso, os deuses possuem a aletheia e os homens possuem a doxa, né? Cabe aos homens escolher, ou eu vou para a aletheia ou eu vou para a doxa. Se eu for para a doxa, eu caio no erro. Se eu for para a aletheia, eu estou no caminho da verdade, e esse é o caminho que me leva ao não erro, né? Me leva à coisa certa, ao pensamento certo. Qual é a outra implicância disso? Qual é a outra consequência desse ser é e o não ser não é? É que o mundo, a verdade do mundo é o imobilismo, que é o contrário de Heráclito. É o imobilismo, ou seja, as coisas não mudam. Aquilo que é, não muda. Então, o ser, para Parmênides, ele é indestrutível, ele é uno e ele é eterno. Ou seja, ele não foi criado um dia, né? Ele não foi criado, ele está em todo lugar, ele é completo, ele é uno, né? Ele é uma coisa só, e ele não é perecível, né? Então, tudo isso compõe o imobilismo do Parmênides, né? E tudo isso se choca com Heráclito. Então, nós temos duas forças pensando. Isso leva a gente a pensar igual a esse quadro que vocês estão vendo aqui, ó. Esse quadro é um quadro do Michelangelo, né? O nome dele é A Mão de Deus. Esse quadro ele simboliza muitas coisas, por isso que eu coloquei aqui, porque ele está muito ao encontro do que Parmênides pensa. Veja, o ser, que está escrito aqui, ó. O ser, deixa eu ver aqui. Ó, o ser é e ele não pode deixar de ser. Ele não pode não ser, né? O não ser não pode ser. Então o ser é não pode deixar de ser. O não ser não pode ser. Então veja, o que isso significa? Significa que o erro, o falso, eles não existem, né? Essas coisas, elas não existem. Pensar e ser são os mesmos. Né? Porque eu só penso naquilo que é. Né? Eu não posso pensar naquilo que não é. Então aí a questão da identidade entre pensar e ser. E novamente dizendo sobre as características do ser em Parmênides. Ele é idêntico a si mesmo porque ele é autossuficiente. Né? O ser é autossuficiente. E tem a questão, e isso é a questão do princípio de identidade
que Parmênides já estava colocando. Aquilo que é idêntico a si mesmo. Isso é uma questão de identidade. Vamos pensar no nosso documento de identidade. O nosso documento de identidade, ele tem uma característica muito interessante. A nossa identidade tem que revelar o portador. Né? O portador, ele não pode ser diferente do documento de identidade. Esse princípio já está aqui em Parmênides. Né? O ser é idêntico a si mesmo. Né? Vocês estão lendo aqui, ó. O ser é idêntico a si mesmo. Né? Isso é o princípio de identidade. Veja, o ser é um. Ele é uno. Ele é um em toda a realidade. Ele diz respeito. Por isso que no início eu falei, tudo deve se encaixar na totalidade do ser, por conta desse um que é o ser. Aí depois, o ser não foi gerado, né? Essa questão de que ele não pode ter um início, porque se ele tivesse tido um início, ele teria tido um outro ser que o iniciou. Então ele não seria o ser. E o ser que nós estamos estudando de Parmênides é o ser. Então ele não pode ter outro ser que o tenha iniciado. Né? Então ele não pode ter, esse ser de Parmênides, ele não pode ter um começo. Né? Ele é e pronto. Uma outra característica desse ser, o ser é imperecível, porque ele é eterno. Né? O ser é imperecível. Ele é indivisível, ele é completo em si mesmo. Ele é imutável, ou seja, o tempo todo o ser, ele é o que é, ele não muda. Né? E o espaço, ele é o tempo todo um só em todo e qualquer espaço em que a existência possa acontecer. Né? Então esse ser, ele é o que é, em qualquer momento, em qualquer lugar, ele não foi gerado, enfim. Então ele tem uma totalidade. Então veja, isso vai influenciar Platão, né? Que nós vamos ver na próxima aula. Nós vamos estudar exatamente esse confronto entre Heráclito e Parmênides, né? E o que Platão vai fazer com esses dois pensamentos tão diferentes. Né? Então vejam, Platão, ele vai perceber em Heráclito a questão da mudança, que é muito forte, né? Essa figura, essa imagem, esse vídeo que nós vimos na aula sobre Heráclito, né? Ele vai perceber isso, ele vai ter essa sacada, ele vai perceber que Heráclito, ele pensava sobre o mundo de maneira muito diferente de Parmênides. E o mais importante que a gente pode perceber que Platão também ele vai sacar que essa mudança de Heráclito é o devir, né? É exatamente o devir. Aquilo que pode vir a ser é o tempo todo existente no mundo, na vida e etc. Né? Igual esse amanhecer aqui que nós vimos na aula sobre Heráclito. Né? E, por outro lado, ele vai perceber Parmênides igual essa imagem aqui. Ó. Igual essa imagem que nós temos aqui, que é o quadro de Michelangelo, que é a mão de Deus. Né? Isso representa a totalidade do ser, a racionalidade mais radical que você possa ter, que impede o mobilismo que Heráclito reclamava, né? Que Heráclito exigia. Esses dois pensamentos nós vamos ter na próxima aula e vamos ver o que Platão
faz com esses dois pensamentos. Tá certo? Muito obrigado pela atenção. Alunos, alunas, pais, mães, quem quer que esteja assistindo essa aula, eu peço por favor que vocês deem like nessa aula e comentem, né? Façam perguntas, enfim, eu gostaria muito de interagir com vocês. Compartilhem, por favor, se possível. Tragam pessoas aqui para o nosso canal, né? E eu quero deixar aqui uma pergunta para vocês. Para qualquer pessoa, para os pais, para as mães, para os alunos, para as alunas, ou para outra pessoa que estiver assistindo essa aula, que é o seguinte. Quem que vocês acham que tem razão, Heráclito ou Parmênides? Ainda não pergunto sobre Platão, porque Platão é na próxima aula. Mas, na opinião de vocês, quem que vocês acham que tem mais razão? Tá certo? Valeu, muito obrigado e tamo juntos.